Bíblia, porque está na hora de ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto desta noite, Colossenses 1, de 15 a 23. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Eu estarei lendo na versão NVT, que é uma versão de uma Bíblia que eu ganhei recentemente, que eu gosto muito. Talvez haja uma pequena diferença de tradução, mas você pode tanto acompanhar como ouvir a leitura desse texto. Essa noite nós estaremos meditando sobre a sola Christus, somente Cristo. E para essa sola poderia ser qualquer texto da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Mas o texto que eu escolhi, ele é um texto abrangente sobre este assunto, sobre Cristo. Cristo é supremo. Diz assim a palavra de Deus: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governos, autoridades, o mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Perdoe, eu não falei o capítulo, né? Colossenses 1, de 15 a 23, me perdoem. Vamos de novo, então? O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro de tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, nos céus e na terra. E isso inclui você, que antes estava longe de Deus. Eram seus inimigos, separados por maus pensamentos e ações. Mas agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, você pode apresentar diante dele, santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta palavra ministrada ao nosso coração. Esse texto tão maravilhoso que nos apresenta Cristo, o Supremo, o único, o digno de toda honra, louvor e glória. Fala conosco nesta noite, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Pai, fala ao coração dos meus irmãos, como o Senhor falou ao meu, enquanto eu me preparava. Senhor, que nesta noite nós possamos nos conscientizar mais de quem o Senhor é. Nós te louvamos e te bendizemos e oramos em teu nome mesmo.
Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Eu estou um pouco rouca e estou tendo umas crises de tosse, então se eu tossir, vocês não reparem não, tá bom? Né? Faz parte. Então, nós estamos estudando este mês a Reforma Protestante, aqui na igreja, no mundo evangélico, né? Todo mundo estudando sobre a Reforma Protestante. E este assunto refere-se a esse movimento que mexe, que trata, não é, com as bases da nossa fé. E a Reforma Protestante, ela tinha como objetivo corrigir erros, equívocos, que foram sendo introduzidos nas celebrações, né? Falsas doutrinas que foram sendo enxertadas nas práticas da igreja ao longo da história. E então um grupo de homens que percebeu isso, começou a estudar profundamente este assunto. E o que eles queriam é que a igreja, que na época em que aconteceu esse evento, né, esse acontecimento da reforma, aconteceu há 508 anos atrás. A igreja que estava no comando naquela época era a Igreja Católica, né? Que era uma igreja que dominava todo o cenário, inclusive político, social, cultural e espiritual, logicamente. E dentro, então, deste contexto, estavam acontecendo esses erros doutrinários. E alguns homens se levantaram na intenção de trazer esta correção, não é? E Lutero é talvez o mais conhecido de todos eles, mas se você tiver interesse em fazer uma pesquisa e ler, eu, como gosto muito de história, então, assim, eu fiquei muito apaixonada por cada tema que eu fui lendo. E ali você vai encontrar nomes muito conhecidos de muitos homens que estavam envolvidos neste movimento, né? Mas Lutero, então, é o que mais a gente fala nele. Ele inicia um confronto com a igreja, a fim de que ela retornasse aos princípios de Cristo e das Escrituras. E as heresias, elas estavam, então, por toda parte, trazendo muitas distorções ao ensino doutrinário e da palavra. E o que esse grupo de homens queria era um retorno à pureza, aos princípios da fé. Então, eles fizeram uma lista com 5 tópicos que foram denominados 5 solas. Não é? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Nós estamos fazendo um resumo aqui do assunto. E 5 solas significam 5 somente. A palavra sola significa somente. E então nós temos, de domínio público, a sola escritura, que é somente a escritura. Sola fide, que é somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, que é glória somente a Deus. E sola Christus, que é somente Cristo, ou Cristo sozinho, não é? Que é o que nós vamos estudar nessa noite, vamos pensar nesse tema. A sola que foi dada para mim foi essa, sola Christus, e é um tema maravilhoso. Eu queria ter muito tempo para falar muitas coisas, mas vamos para aquilo que o Senhor ministrou, né, ao meu coração e que eu quero compartilhar com você. Cada sola, então, tem sua base, seu assunto,
né? E sua ênfase na Escritura. Todas elas, não tenho nenhuma delas fora da Escritura. E nenhuma delas faria sentido sem essa sola que nós vamos estudar hoje. Sem Cristo, nada faria sentido, não é? Então, o nosso assunto de hoje é Cristo. Cristo sozinho. Essa sola, ela nos convida à reflexão de quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo em sua vida? Quem é Cristo em minha vida? Nós precisamos refletir sobre isso. A Bíblia, né, a Escritura, ela é totalmente cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, tudo nela aponta para Ele e fala dele. Não é? Ele é citado aproximadamente, só no Novo Testamento, 1270 vezes. A palavra se refere a Cristo, como Cristo ou como Jesus. Não é? E nós vamos encontrá-lo, então, por toda a Escritura. Por quê? Porque a Escritura, ela tem uma intenção, não é? E qual é a intenção? Nos conduzir a Ele, nos conduzir a Cristo. Né? Para quê? Para que as Escrituras nos conduzem para Cristo? Para sermos salvos. Só para isso. Só isso tudo. Para sermos salvos. Então, tudo é sobre Ele. Cristo estava sendo deixado de lado. Por isso que esse movimento da reforma surgiu. Porque Ele estava sendo rejeitado, substituído. Ele estava sendo substituído por práticas religiosas, adoração a anjos, veneração a santos, tradições, imagens de escultura e até relíquias religiosas estavam ocupando o lugar de Cristo no culto. E havia, inclusive, uma ideia, né, de que essas relíquias, essas imagens de escultura, algumas adorações eram feitas no sentido de que as pessoas fossem salvas por elas, substituindo, então, o lugar e o sacrifício de Cristo por nós. Mas a Bíblia nos diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há. Então, não há nada que possa mediar. Nenhuma relíquia, nenhuma imagem, nenhum paninho santo, nada, não existe. Nada que possa ocupar o lugar de Cristo. Então, como eu disse, a Bíblia é sobre Cristo. Mas Cristo, neste momento da história, então, sendo deixado de lado, estava deixando de ser o único na fé e na mente das pessoas. Hoje, irmãos, o sistema de idolatria cresceu de uma forma tão gigantesca. Eu estava lendo uma pesquisa que diz que existe aproximadamente 20 mil ídolos, 20 mil tipos de santos para serem adorados. É muito fácil substituir Cristo. Nós precisamos estar atentos, é por isso que esse assunto é importante, é por isso que esse assunto abre os nossos olhos, quando nós dizemos somente Cristo. A palavra de Deus nos diz, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós o vemos lá no Antigo Testamento, como eu disse, do Gênesis ao Apocalipse. Como nós o vemos no Gênesis, como um cordeiro sendo imolado no templo como sacrifício. É Cristo, aponta para Cristo.
E nós o vemos no Novo Testamento, quando ele vai passando e João diz e aponta para ele um homem, não é? Mas João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que salva, o mediador entre Deus e os homens. Ainda hoje, a idolatria, não é? Existe, é latente. A Igreja Católica ainda tem o Papa, não é? E alguns santos como mediadores. Quem já ouviu a frase que diz: pede para a mãe que o filho responde? Não é bíblico. Não é assim que a coisa acontece. Cristo é a cabeça. Não é o Papa que é a cabeça. Não é Maria que é a cabeça. E nós não estamos aqui atacando religião, não. Nós estamos apenas trazendo um esclarecimento, né? Um conhecimento a mais. Cristo, então, é a cabeça, como está escrito em Efésios 5, 23. Olha o que está escrito em Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E o texto continua dizendo: ele é o salvador do corpo, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então, Cristo, além de ser a cabeça, ele é também o Salvador. Também ele salva e purifica. É por isso que nós não cremos na doutrina do purgatório, não é? Porque o que é o purgatório? Um lugar para onde a pessoa vai depois que morre para ser purificada. Não. Quem nos purifica é Cristo. Como que a pessoa que morre e vai para o purgatório é purificada? Pelas rezas, né, penitências dos que estão vivos. Não, nós não temos esse poder. Graças a Deus não temos, não é? Quem nos purifica é somente Cristo. Oh, glórias, não é? É o sangue de Cristo que nos purifica. Foi o sangue dele que me purificou. Quando aos 11 anos de idade eu entendi que eu não era crentinha porque eu era filha de crente. E eu então me entreguei a ele. Foi o sangue dele que purificou você, no dia que você o convidou para ser seu único e suficiente Salvador. Não é? E essa escolha nós fazemos enquanto estamos vivos. Glória a Deus, porque ele é Deus de vivos, não é? Nada além de Cristo pode purificar o homem do pecado. Ele é também, somente Cristo, o que perdoa. Lucas 5, 24. Está escrito assim: ora, para que vocês saibam que ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. Somente Cristo perdoa pecados. O padre não perdoa pecados. O papa não perdoa pecados. O pastor não perdoa pecados. O que perdoa pecados é você ir conscientemente, com o seu coração contrito, diante de Deus e confessar e deixar o pecado. E aí você é perdoado somente por Cristo. Não é? Isso é maravilhoso. Às vezes, no dia a dia, nós não paramos para pensar nessas coisas. E quando a gente para meditar, aquilo vai sendo renovado, restaurado na nossa mente e no nosso coração. E esse ponto do perdão de pecados, ele foi um ponto altamente discutido
na Reforma Protestante, né? Ele foi um fator, né, de gravíssimas discussões. O fato de somente Cristo perdoar pecados. Muitos ensinos errados, né, naquele tempo visavam tirar Cristo do seu lugar e anular o que ele fez por nós. E hoje não é diferente. Muitas coisas hoje têm tentado tirar Cristo do seu lugar. Muitas situações têm tentado também roubar de nós esse lugar de Salvador que ele é para nós. Calvino, um dos homens contemporâneos de Lutero, ele disse: a mente de um homem é como um depósito de idolatrias e superstições, de modo que, se o homem confia em sua própria mente, certamente abandonará a Deus e criará seus próprios ídolos. Olha como que isso é perigoso, não é? Nós temos uma facilidade muito grande para nos desviar, para esquecer a verdade da palavra de Deus. O abandono das Escrituras, ele é um risco para a nossa fé. Por isso que nós precisamos ler Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós precisamos estudar a palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro para ser lido, é para ser estudado profundamente, diariamente. Não é? Porque às vezes a pessoa pega a Bíblia, abre assim, põe o dedo lá, lê e sai. Já li a Bíblia hoje? Não, irmãos. Não, isso não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é mergulhar nela profundamente, entender o contexto. A Bíblia é um livro hebraico. Nós precisamos entender que cultura é essa, que costumes, o que está sendo ensinado, que lições podemos tirar para o nosso dia. Né? Então, há um risco muito grande em não estudarmos as Escrituras. E há também um risco muito grande em não exercermos vigilância quanto ao que cremos e quanto ao que pensamos. Há uma forte concorrência no nosso dia a dia para que nós fiquemos alheios a isso. Como diz Tales Roberto, todo dia o pecado vem e nos chama. Ele jaz à porta. O Senhor falou para Caim: o pecado jaz à porta. É muito fácil, né? E nós precisamos ter em mente, estarmos em guarda, alertas. Nada e nem ninguém pode tirar o Senhor das nossas vidas. Cristo tem sido rejeitado. Ele foi rejeitado lá no passado e ele ainda é e muito rejeitado hoje também. Mas Atos 4, 11 e 12 diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, a pedra principal. Em nenhum outro há salvação, somente em Cristo. A salvação é somente em Cristo. Você pode dizer isso? A salvação é somente em Cristo. Glória a Deus. Tudo é Cristo. Tudo. Tudo nos conduz para Cristo. Nós precisamos ler a palavra, falar a palavra. Eu creio em atos proféticos, eu faço atos proféticos, mas, irmãos, nós não precisamos de vassoura ungida, nós não precisamos de água que vem lá do poço de Israel, nós precisamos pular vale do sal.
conversão, a coisa mais difícil é manter o coração para Deus. Há uma dificuldade. Quem aceitou Jesus, convidou Jesus, sabe a guerra que a gente passa naquela hora. A gente quer ir na frente, mas algo está segurando, prendendo, medo, vergonha, as trevas se levantam. Há um bloqueio, é uma guerra. Mas quando a gente vence essa guerra, então entrega o coração, aí começa uma outra guerra, que é a guerra de se manter puro, santo, olhando para Cristo, vivendo a palavra, não é? Quantos aqui já enfrentaram essa guerra? Eu pensei que era só eu. Nosso coração é enganoso. E ele, de forma corrupta, ele quer nos desviar dessa vida de santificação, de escolher aquilo que Deus quer que nós escolhamos, de olhar para Cristo e viver para Cristo. Então, ele precisa ser conduzido diariamente ao Senhor. Nosso coração precisa. Se nós não conduzirmos a nossa mente e o nosso coração, nós criamos bezerros de ouro para nós. Nós facilmente nos desviamos com as nossas adorações. Nós facilmente começamos a pensar em outros deuses. Nós nos desviamos com facilidade. Precisamos, então, trazer esta realidade. Somente Cristo. Somente Cristo salva. Somente em Cristo há supremacia. O que é supremacia? É poder supremo. Ultimamente nós estamos ouvindo muito falar de poder supremo, né? Então a gente mais ou menos sabe o que é um poder supremo, né? Mas o poder supremo verdadeiro é somente Cristo. No texto que nós lemos inicialmente lá em Colossenses, o versículo 13, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente Cristo pode fazer isso. Quem nos transportou foi o Pai. E Ele nos libertou, Ele nos deu uma libertação espiritual. E então Ele nos transportou. Ele nos trouxe da escuridão, da falta de conhecimento. Ele muda o nosso estado para um estado de conhecimento. Ele tira as escamas da escuridão da nossa vida. E aí nós passamos a andar no reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Nós passamos a ter uma vida iluminada. Somente Cristo pode nos dar uma vida iluminada. O reino do seu amor. Ele nos atraiu para este reino, o reino da luz, a luz do conhecimento, um estado de pureza onde Cristo reina. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu nunca vi ninguém que tenha convidado Cristo para ser o seu único e suficiente Salvador, sair das trevas para a luz e a vida dessa pessoa piorar. Isso não existe. Nós sempre mudamos e mudamos para melhor. A minha vida mudou para melhor. E eu creio que a sua também. Não é? E isso aconteceu por meio de quem? Por meio de Cristo. Né? Nele nós somos livres e libertos. Somente Cristo nos dá liberdade e libertação. São duas palavras parecidas, mas não significam a mesma coisa. Somos livres e libertos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 1,14
fala isso, não é? Que Cristo nos torna livres e libertos. O evangelho da redenção. Cristo, somente Cristo, é a redenção. Ele pagou um resgate por nós. Quando Ele nos liberta do poder do pecado, da escravidão do pecado. Porque nós éramos escravos do pecado, antes de Cristo entrar na nossa vida. A palavra redenção, nós fomos redimidos, significa perdoados como se nunca tivesse pecado. É maravilhoso, não é? É por isso que nós vemos pessoas que cometeram atrocidades na vida, mas elas recebem Cristo e há uma transformação tão grande sobre elas, que elas passam a viver como se nunca tivessem tido pecado. É porque a redenção lavou aquela pessoa. Nós fomos redimidos. E Cristo olha para nós e Ele nos vê assim, como se nunca tivéssemos sido pecadores. Isso é maravilhoso também. Somente Cristo pode redimir. E é por isso que, ao convidá-lo para ser Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos perdoa, e Ele olha para nós, e Ele nos purifica, e Ele nos ama, e Ele nos adota. Nossa vida muda. Somente Cristo. Somente Cristo. O Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, o Supremo sobre toda a criação, perfeito na terra. Só Ele foi perfeito. Ele mostrou ao Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Nós podemos chegar ao Pai somente através de Cristo. A autoridade sobre toda a criação é Cristo. O primogênito de todas as coisas é Cristo. O herdeiro de todas as coisas é Cristo. Colossenses 1,16 vai dizer: pois nele, somente nele, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Eu fiquei muito impactada com essa sola. Porque eu fui mergulhando em quem Cristo é. Eu fui pesquisando, eu fui lendo, eu fui me enchendo tanto da presença do Senhor. Eu queria que você nessa noite saísse daqui assim, impactado, de pensar somente Cristo, solos Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Somente a Ele. Amém? E esse é o momento que nós vamos fazer isso. Eu quero convidar o louvor, enquanto a equipe estiver ministrando, eu quero convidar você. Talvez você não tenha pensado muito nesses dias sobre Cristo, sobre o que Ele fez na sua vida. E, às vezes, nos cultos, nós ficamos muito preocupados, e é de fato necessário o apelo, o chamar para receber Jesus, e às vezes nos esquecemos de fazer uma consagração, de fazer uma nova dedicação da nossa vida ao Senhor. E esse momento, eu creio que nesse culto de quarta-feira, esse momento é um momento muito propício para isso. Então, enquanto a equipe estiver ministrando o louvor, eu quero convidar você que se ajoelhe ou que fique de pé, que levante suas mãos e fale com Cristo agora. Sabe, traga sobre sua vida um novo pacto com Ele. Se entregue a Ele novamente. Faça declarações de amor a Ele. Esse momento é o seu momento com Cristo. Somente Cristo. Amém.
Faça isso.